Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como eu fiz a minha instalação do Stride Game Studio. Esse é um motor de jogos que é open source e royalty free. Ele é oferecido pela licença MIT. Então aqui eu vou deixar na tela as versões que eu estou utilizando para referência futura. O sistema operacional é o Windows 10, o .NET, C++ Redist são pré-requisitos para o Stride, o próprio Stride, o motor de jogos, né, na versão 4.2.0.23.7.4, e opcionalmente aqui você pode utilizar o Visual Studio, né, ou até um editor de texto mesmo para os códigos, mas eu descobri que o Rider ele tem uma versão agora gratuita para uso não comercial, então você pode, para projetos de hobby, né, você pode utilizar. Então os links são esses aqui, ó. Se vocês clicarem, eu vou deixar na descrição também. Esse é um dos pré-requisitos que a gente tem que instalar para o Stride, né? No meu caso aqui eu instalei esse aqui. A gente tem o .NET também, eu instalei o 8. O Stride motor de jogos, a gente tem aqui o instalador, então esse instalador vai ajudar a gente aqui a instalar a versão mais recente. E por último, esse aqui é opcional, né? A gente tem o editor de código, né, para programação. Eu descobri que esse aqui ele tem uma versão agora para uso não comercial, para aprendizado. E aqui uma dica para saber se a gente tem versão anterior instalada, a gente pode olhar nos aplicativos, por exemplo aqui o .NET, né? O .NET a gente vai digitar aqui, ó, .NET. Então nos aplicativos do Windows eu posso ver aqui que eu tenho o SDK só do 8, né? Eu não tenho nenhum anterior. Eu tinha um anterior aqui, o 6, se eu não me engano. Aí se a gente tem, a gente pode até desinstalar, clica em desinstalar e instala esse mais recente. Outra maneira de checar é a versão do C++ também, essa biblioteca aqui. Se a gente digitar C++, aparece aqui, ó. Esse aqui, se eu não me engano, esse aqui, ó, 1442, essa é a versão que eu instalei. A ordem de instalação que eu segui é essa que está na tela mesmo. Eu instalei os pré-requisitos, né, o .NET, depois o C++, e depois o instalador do Stride. O instalador, aquele arquivo que a gente baixa, ele é só esse launcher aqui, tá? Ele vai instalar esse launcher, e aí no launcher a gente aqui na esquerda, ó, tem a versão. Aqui para mim, como já está instalado, tem essa opção de desinstalar, mas antes era assim, ó, era como esse ícone de baixo, a opção para instalar. Então aqui a gente clicaria nesse ícone para instalar. Ele vai até perguntar quando ele inicia se a gente quer instalar. O Rider quando eu instalei depois, né, do Stride, e o Rider eu instalei com as opções padrão, só adicionei aqui as associações de arquivo. E agora, depois de tudo instalado, para iniciar um novo projeto, aqui no Stride Launcher a gente clica Start e a gente pode utilizar um dos templates. Tem o First Person Shooter, a gente escolhe aqui o nome, a localização e clica Select. Ele vai perguntar aqui quais as plataformas, essas são os targets. Aguarda um pouco. Então aqui ele já iniciou o projeto, está carregando. Para navegar na tela aqui a gente pode utilizar o botão direito do mouse, as teclas WASD e o Q para descer e o E para subir. Se eu segurar o Shift, ele vai mais rápido. Então ele pode acelerar também, pode subir e descer mais rápido. Depois que o projeto carregou aqui, construiu os assets, a gente já pode clicar em Build e Build and Play. Aqui a gente já pode testar o jogo. Como vocês podem ver aqui, tem esse efeito no tiro, né? Então vou clicar ESC, vou sair. E aqui embaixo a gente pode testar alguma alteração. Por exemplo, se for no código, tem esse efeito aqui, o controlador de efeitos. A gente pode editar no editor de texto, né? Vou clicar aqui, por exemplo, eu estou usando o Notepad. Por exemplo, se a gente quiser tirar esse efeito aqui, ó, se desativar o efeito e salvar,
Quando volta para cá, ele pergunta se a gente quer atualizar. Então atualiza e clica play de novo. Agora se eu vier aqui atirar, a gente vê que não tem mais o efeito. Não tem mais aquele efeito de fogo. Outra opção é clicar aqui, ó, nesse ícone aqui, esse ícone do Visual Studio, ele vai abrir o editor de código. No meu caso, como eu instalei o Rider, é o Rider que vai abrir. Aqui no efeito, então aqui dentro do Rider, aquele comentário que eu tinha feito, ó, eu vou tirar. Então tirei o comentário, vou salvar e fechar o arquivo. Agora no momento que eu volto para o editor, ele reconhece que o arquivo mudou e vai pedir para atualizar. E agora se eu clicar em play, ele deve ter o efeito de volta. Aí agora tem o efeito de fogo. Então ele reconheceu a alteração, tá? Vou fechar de novo. Outra opção aqui também, eu vou alterar de novo para tirar o efeito. Vamos ver. Salvar e poderia iniciar por aqui também. Nessa parte tem uma observação importante que é relativo à build. Então eu tenho essa versão atual comentada, não deve ter o efeito no tiro, mas eu preciso criar uma build. A build, o Stride, pelo estúdio, ele cria essa build aqui, ó. Na pasta do projeto, bin, Windows, ele chama de debug. Dentro da debug que ele vai criar essa build de jogo. Então o que eu vou fazer aqui dentro do Rider, eu vou clicar aqui nas opções de build, editar soluções, configuração, e aqui eu vou adicionar uma solução, configuração com o mesmo nome, eu vou chamar de debug. Assim ele vai usar a mesma, ele está usando a mesma pasta, né? Então dá um OK. Quando eu clicar em build, ele vai criar a solução lá dentro naquela pasta, e quando eu clicar em play, ele vai rodar daquela mesma pasta que o estúdio está usando. E agora, se deu certo, não deve ter o efeito. Ó, vocês podem ver que não tem o efeito no tiro. Se eu sair e tirar esse comentário, salvar, build completed, play. Se deu certo, deve ter o efeito. Vamos ver aqui. Aí tá aí o efeito. Nos cubos tem um efeito de fogo ali. Então a gente pode criar tanto pelo estúdio aqui, quanto pela IDE, né?